Olá, eu sou a Bianca Aichinger, sócia cofundadora da Quantum Development, e hoje eu tô aqui com a minha amiga Cecília Preto Alexandre para mais um episódio do podcast Backstage da Liderança. Assista, além de ser minha amiga de longa data, a gente não pode nem falar quantos anos, ela tem uma das trajetórias pessoais e profissionais mais interessantes aqui no meu entorno. E aí, por isso, eu quis que ela viesse aqui contar pra gente um pouco daquilo que as mídias sociais não contam. Então, tanto da trajetória pessoal, quanto da trajetória profissional, e o que trouxe ela aqui, com tantas histórias para contar. Mas antes das perguntinhas, eu queria te convidar para contar um pouquinho pra gente da tua trajetória. Bem, primeiro, que honra, Bianca, Bi, né? Tá aqui com você. Eu sei que você tem uma lista de grandes nomes e tá aqui me deixa super feliz e honrada mesmo de estar aqui para contar um pouquinho. Espero que seja interessante para quem for assistir teu podcast. Mas bem, ela não fala a idade, mas eu tenho quase 25 anos que eu tô nessa jornada de trabalho, né? Fiz administração de empresas na USP, trabalhei em grandes empresas aqui no Brasil logo no início da minha carreira. Uma delas é a Ambev, onde eu fiz um programa de trainee, fui estagiária, fiz o programa de trainee, cuidei muito pouco de uma marca de refrigerantes por um período e depois fui para a França. Por uma questão pessoal, né, me casei e fui e fiz um mestrado em marketing lá na ESSEC. E foi super rica a experiência de já viver uma história multicultural, porque tinham pessoas de vários países do mundo lá no curso. E depois eu comecei a trabalhar na Danone Biscoitos lá, que foi uma grande escola. Em Paris, né? Em Paris. E eu fiquei 5 anos lá. Ao todo na França eu fiquei 6 anos e meio. Acho que 5 anos e meio 5 anos e meio na Danone Biscoitos, que nesse processo foi comprada pela Kraft, que hoje é Mondelez, né? E foi uma grande escola. Foi uma grande escola de estratégia. Foi uma grande escola de ter que lidar realmente com todas as execuções, porque eu era aquela gerente de produto tradicional que a gente tinha muito, em algumas empresas ainda tem, onde é exatamente desde você construir estratégia até você aplicar tudo, de previsão de vendas, execução de campanha, nova identidade visual e inovação. Então, assim, foi muito legal. E fui crescendo lá. Comecei como assistente, terminei como grouper e de marcas da Europa, foi muito interessante. Voltei para o Brasil, porque meus filhos nasceram lá, misturando um pouco pessoal com profissional. A gente voltou para o Brasil e os meninos voltaram muito pequenos, né? O Rafael tinha 2 anos e o Felipe 2 meses. E eu fui morar na Granja Viana. Falei, putz, eu sempre tive uma vontade de empreender, né? Por que não aproveitar este momento? Então, procurei durante 1 ano oportunidades, mesmo trazendo coisas da França para cá. E no final, o mercado da construção civil estava crescendo. E eu falei, putz, vou me associar às arquitetas que estavam construindo minha casa. Nunca trabalhei com isso, era uma apaixonada pelo assunto, mas entre ser apaixonada e trabalhar é muito diferente. E ser dona do próprio negócio é muito diferente, né? Assim, porque ali depois você vê que quando você fecha o mês, você não tem uma empresa inteira, né? Você que está olhando ali para pagar as contas do escritório como as contas das pessoas. E foi riquíssimo, porque a sensação de ser dona do próprio negócio, que se fala muito no mundo empresarial, eu vivi na pele. E eu tinha que fazer de tudo, né? Eu só não desenhava, no final até estava decorando casa, mas não desenhava, mas eu fazia a parte comercial, de estratégia, prospecção, assessoria de imprensa, administrativo, garantir que as coisas funcionassem. Então, foi muito rico. Foi uma experiência que me deu uma casca muito grande. Aprendi até sobre imposto, né? Tudo isso. E aí, nesse meio tempo, por uma questão pessoal, eu tive que voltar para o mercado de trabalho. E aí, foi nesse momento que eu comecei a procurar. Durante 1 ano, eu procurei bastante. Não foi fácil me recolocar, porque imagina que eu tinha passado 6 anos e meio fora, mas esses 5 anos, né? Então, assim, foi muito, muito tempo longe do mercado profissional. Fui prestando algumas consultorias nesse período e aí eu entrei na BRF, que foi uma experiência muito boa para mim. Eu fiquei à frente de Perdigão durante 2 anos.
num processo que eu brinco que foi uma simbiose entre reconstrução de marca e minha própria reconstrução, né? Então, como profissional, então foi muito interessante. Fiquei 2 anos, depois assumi 2 anos de Sadia, né? Que por mais que a gente falava assim, era a mesma linha de produção praticamente, mas assim, 2 tamanhos de marca completamente opostos, né? Muito Sadia gigantesca. Então aprendi muito também. E o sapato começou a ficar apertado, porque no final das contas, apesar de ser maior, era muito semelhante ao que eu estava fazendo antes, né? Como desafios, quando estava em Perdigão. E surgiu a oportunidade de ir para a Kraft Heinz liderar o marketing do Brasil como diretora de marketing. E ali foi demais. Assim, eu sempre falo que tudo que eu passei foi uma grande escola, porque eu sempre tiro muitos aprendizados de tudo que eu faço. Mesmo nos problemas, mas principalmente nas grandes conquistas, né? A gente tem que olhar e ver o que a gente aprende e pode fazer melhor. E foram 4 anos de primeira cadeira de diretora. 3 dias depois que eu chego na empresa, chega a pandemia. Tive que me adaptar a essa situação. E um grande aprendizado de desenvolvimento de marcas, multimarcas com uma equipe maior. Então foi muito interessante, uma empresa que eu tenho um carinho gigantesco pelas pessoas, pelas marcas. E depois de 4 anos, surgiu essa oportunidade agora também de entrar para o grupo Heineken, num mercado que eu brinco que não é, todo mundo fala, parece que é guerra, não, é MMA, porque não para, você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Você já trabalhava com cerveja na Ambev? Trabalhei um pouco com cerveja lá, mas 20 anos atrás, 25 anos atrás, o mercado mudou muito, né? E hoje estou liderando, né? Toco todas as marcas mainstream e economy do grupo, que tem mais 50% do volume da companhia mesmo. Estão comigo, e o que é interessante é que é Amstel, então são marcas bem diferentes, né? Então é Amstel, Devassa, que já foi nacional, mas agora ela está só no Norte e no Nordeste, e aí joias, que quando a gente falar aqui as pessoas vão lembrar, que é Kaiser, Skin Cariol, Bavária, Glacial, uma marca super forte no Norte, e Skin no Grau. Então é um portfólio que faz com que eu tenha que circular, entender as dificuldades, as diferenças, algumas atuar nacionalmente, outras regionalmente, com tamanhos, budgets, estrutura diferentes, mas tem sido uma delícia. Qual o tamanho da tua equipe hoje? Hoje eu tô com diretos 15, mas indiretos eu sou... Diretos, assim, não respondendo direto para mim, né? Uma estrutura de 15 pessoas na minha diretoria, mas eu tenho muitas pessoas que trabalham conosco, daí a gente chega a quase 30, assim, né? E se me conta uma coisa, acho que a tua energia é a marca registrada, que você gosta de negócio, sempre soube, mas calculo que a Cecília, pequenininha, criança, não necessariamente almejava trabalhar com marketing, com marca, com esse tanto de coisa. Então, engraçado, né? A criança sempre teve energia, Sim. né? Sempre. Inclusive, assim, todas as avaliações 360, você pegar a palavra energia, eu falo assim, gente, não é uma nuvem de palavras, a energia vai só ter uma só. Sim. E eu sempre quis, assim, sempre fui muito ligada ao universo das artes, sempre eu fiz balé, queria ter sido professora de balé, enfim. Mas conforme eu fui passando o tempo, eu tive uma pessoa na minha vida muito próxima, que é minha tia, que ela trabalhava com isso. Então, eu sempre olhei aquilo com os olhos mais interessados, né? E tanto que depois, naturalmente, quando eu entrei na faculdade, foi logo o caminho que eu escolhi. E já me propuseram ir para vendas, fiquei um pouquinho lá em vendas, um período, ainda no início da carreira, quando eu estava na Ambev, mesmo num estágio que depois eu fui efetivada antes da Ambev também, mas eu tenho esse olhar, assim, sempre tive muito essa paixão, e cada vez mais, né, e menos sobre, a comunicação é extremamente importante, mas é estratégia, né, acho que essa parte estratégica é muito rica e muito gostosa. Você está falando sobre, no fundo, a perenidade do negócio, né, no curto e médio prazo. Construção de valor. Construção de valor. E até legal, porque o ano passado eu fiz um curso no IBGC de conselho, e o que foi legal foi justamente eu entender que eu não... Assim, o conselho tá lá, mas nunca foi dito, assim, e fazendo as aulas, assim, o conselho tá lá para garantir a perenidade da empresa, que é muito associado ao que a gente faz no marketing. Então, eu adorei. Então, eu adoro o que eu faço mesmo. Eu acordo feliz todos os dias. Eu imagino. E a faculdade, né? A gente fez administração na FEA, turma de 2000. Geralmente, a faculdade é a primeira decisão, grande decisão que a gente toma.
Como e por que você decidiu fazer administração? Putz, olha, foi excelente pergunta, porque flertei, apesar de sempre olhar marketing pelos olhares da minha tia, foi só quando eu entrei na faculdade mesmo que eu vi que era esse caminho. Mas eu flertei com muitas coisas, até pelas minhas características pessoais, né? Todo mundo fala que eu tenho muita certitude no que eu falo, sempre fui assim, então eu falava, acho que eu vou fazer direito. Putz, não, eu sempre gostei desse universo de arte, de decoração, vou fazer arquitetura. Você vê que algumas coisas voltam, né? Depois fui ter um escritório de arquitetura. E aí foi um processo que eu fui olhando, fui pesquisando. E aí, um momento eu falei, putz, acho que eu vou fazer administração de empresas. Foi meio que assim, sabe o que todo mundo fala? Não sei o que fazer, eu vou fazer administração de empresas. E foi um pouco assim, sendo bem honesta, e depois me achei. Porque eu acho que é um curso incrível, inclusive tenho os meninos, né, o Rafa e o Pipe. O Rafa tem 17 anos e ele fala que quer fazer administração. E você começou a estagiar bem cedo, né? Super, desde o primeiro ano da faculdade. No primeiro ano. Você foi uma das primeiras. Eu peguei o primeiro ano da faculdade, eu sempre tive essa vontade e sempre tive essa vontade de ter meu dinheirinho. Então eu comecei fazendo um estágio no Instituto de Engenharia Eletrônica da USP, da Poli. Atendia telefone, mas aprendi o que é um escritório, né? Eu era sozinha lá, mas aprendi um pouco, organizava umas coisas. Depois eu fiz um estágio na FIA, USP, com a professora Niqueda, daí já em marketing. Foi muito legal. Depois eu entrei na Nutrimental, na divisão de pet food que eles tinham, que era Provime. E aí eles me efetivaram. Só que eu estava no meio da faculdade, fui até um pouquinho vendedora um período lá e fui nesse meio período na faculdade, eu fiz um programa de intercâmbio na Alemanha, né, pelo CCINT da USP. E aí voltei, aí que eu entrei na Ambev. E se você estava falando um pouco, né, dos recomeços. Você largou a tua vida no Brasil, você trabalhava na Ambev, foi morar na França, teve que recomeçar a carreira corporativa depois da pós, num outro mundo, num outro mercado. Depois, com os filhos pequenos, você começou uma carreira empreendedora. Em algum momento entendeu que queria voltar para o mercado corporativo e teve esse segundo retorno. O que você entende, ou quais foram as suas características, aquilo que foi essencial para que você pudesse ter esses recomeços de tanto sucesso? Olha, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro é resiliência. Porque assim, não é fácil. Segundo vamos vestir o sapatinho, o chinelinho da humildade, porque a gente não sabe nada, né? Quando você volta, você tá ali e ao mesmo tempo a criança de dentro da curiosidade tem que estar muito aguçada, porque você tem que aprender para poder e escutar para poder implementar. Então, resiliência e essa curiosidade associada com esse eu não sei mesmo, acho que foi importante. E outra coisa que eu sei que é muito forte em mim, que é a energia, foi essencial. Porque eu tenho consciência de que eu não fiz nada sozinha. Nada. Nada. Até, assim, eu vejo que todas as conquistas que eu pude ter, prêmios, enfim, putz, nunca fui eu. Fui eu e mais alguém, sabe? E mais algumas pessoas. E do time, dos parceiros, das agências, de tudo. Então, assim, eu acho que esse jogar junto também é fundamental. Eu nunca gostei de ficar sozinha. Você é gregária. Isso é uma coisa, né? Assim, a gente até compartilhando aqui um pouco da nossa vida pessoal, me lembro uma vez que vocês falaram que quando eu fui morar fora, no início algumas conexões tinham se perdido, né? Porque eu tinha essa coisa de juntar. Tô em falta, tô juntando ninguém, né? A gente vai estar se vendo uma vez no ano, ninguém junta ninguém. Isso é péssimo, eu preciso resgatar isso. Mas eu acho que essa coisa de estar agregando e ter as pessoas em volta é o que eu sempre gostei. Apesar de cada vez que eu tô ficando mais velha, eu tô curtindo uns momentos assim de solitude, mas assim, eu me alimento disso. Eu me alimento dessas trocas, eu me alimento desse aprendizado. Gosto muito de estar com gente jovem. Dou risada com eles. Eu aprendo com eles. Meu time faz muito bullying comigo.
E eu morro de rir, eu mesmo faço auto-bullying, eu falo, eu não sei quem é essa pessoa, gente. Eu vou saber quem é esse menino que vocês estão falando, esse influenciador. Vocês concordam? Então tá bom, então vamos. Só me mostra o passado, porque eu não tenho como saber. Eu vivo pessoalmente outras coisas. Não dá pra eu ser impactada por tudo. Então isso também é muito bom, né? O poder da escuta e contar com o time. E você é uma pessoa que não tem um fio de julgamento. Eu acho que fica muito mais fácil trabalhar essa curiosidade sem julgar, é o que é e vambora. Eu acho que é uma coisa que é óbvio que tem horas que a gente julga, né? Mas quando eu começo a julgar, eu falo assim, gente, quem sou eu nessa fila do pão? Uhum. Quem sou eu nessa fila do pão? Sério, vamos escutar? E eu faço um exercício que muitos líderes fazem, né? Mas assim, hoje mesmo a gente estava numa reunião num projeto regional que o Brasil está liderando. E eu era a última a dar minha opinião, porque se você dá opinião logo no início, assim, né, mata a opinião. Então eu sempre começo da pessoa mais júnior, porque eu me lembro que fizeram assim comigo lá no início da minha carreira. E isso estimula a pessoa a falar. E depois quando ela fala gostei ou não gostei, eu chamo de canto e falo assim, putz, acho que você pode articular um pouco mais. Tenta ver o porquê, não é sobre gostar e não gostar. E aí a pessoa vai escutando e eu vejo a evolução das pessoas reunião após reunião, de feedbacks mais estruturados, de pontuações mais estruturadas, e sempre respeitando o parceiro e subindo essa barra, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu compartilhar de algo que também é uma fortaleza tua, que é a tua comunicação e a tua forma de articular as coisas. Sempre de forma estruturada, você sempre traz estrutura, e eu acho que muito essa clareza do quais são os principais pontos mais importantes. E contar essa história. Eu acho que você leu uma coisa legal, assim, Bi, porque eu acho que é um pouco disso mesmo. O que eu tendo a fazer, que antes eu não fazia, e eu aprendi com o tempo, depois de alguns feedbacks, é que a minha vontade, por ser essa pessoa que tem energia, era de ser a executora que traz todas as soluções e falava demais, e não falar demais, você não passa a credibilidade que você precisa. E com a energia que pulsa muito grande, às vezes eu até me atropelava. Então, assim, foi um dos feedbacks mais duros que eu recebi na minha carreira. Eu até agradeço o meu chefe, ele sabe disso. Ele hoje estava na empresa anterior que eu estava, morreu para ser presidente de uma grande empresa. E ele me deu esse feedback, foi um turning point para mim, assim, sabe? E eu vejo que eu comecei a respirar, sabe? Vamos respirar e vamos estruturar. E a partir do momento que eu fiz isso, e falando mais pausadamente, não perde a minha energia, a minha vontade de fazer, só me auxilia e faz com que as pessoas consigam captar melhor a mensagem, né? E hoje eu vejo com algumas pessoas que fazem o mesmo que eu fazia. Eu falo assim, ó, não vai esperar 40 anos para aprender, tá? Já vou te ensinar. Ó, para, respira, se estrutura e faz. Então, porque eu acho o máximo essa energia que pulsa das pessoas. Eu falo assim, eu sei, você vai querer fazer, o mais gostoso é fazer, mas se organiza antes para poder direcionar e fazer uma vez só, para não ter que refazer. Você diria que esse foi o feedback mais importante que você recebeu? Um dos, né? Eu acho que esse feedback foi muito importante. Inclusive, assim, na hora eu levei o que eu faço? Parei, estruturei. Mas teve outros feedbacks muito importantes também ao longo da carreira, né? Assim, e para mim feedback é uma dádiva, né? E eu vejo desde, putz, acho que você não está sendo estratégico o suficiente, como é que você pode desenvolver? Tem outros feedbacks que é simplesmente você não faz isso. E tudo bem, eu fui correr atrás para entender, mas eu acho que o feedback ele é bom, de novo, quando ele é estruturado e passando o que a pessoa pode fazer demais. Porque ninguém vai ser perfeito, né? E eu gosto muito, assim, do retrofeedback também, sabe? Dos meus diretos, quando a gente conversa. Putz, cara, pela minha energia, você tá avançando demais aqui, eu não tô conseguindo fazer. Eu falei, você tem razão. Então esse é seu espaço. Então vamos achar um meio do caminho aqui, né? Porque eu preciso saber antes para poder te apoiar, mas o espaço você vai. Porque, de repente, no que eu vou falando, eu já me envolvi, então eu falo, não, cara, o espaço é seu e essa pessoa continua tocando, né? Então, e eu acho que o feedback é uma dádiva. De novo, eu acho que conversas, até aprendi isso com
foi presidente da BRF, eu até almocei com ele esses dias e eu falei, né, que eu aprendi essa máxima com ele e eu falo bastante, que é conversas sinceras, honestas, transparentes, respeitosas acima da linha são perfeitas. Então, assim, nunca é sobre a pessoa. Cara, não gostei do seu sapato, isso não é meu, não tem nada a ver com isso. Agora, putz, pra você chegar nesse caminho, eu acho que a gente poderia fazer de outra forma. E se a gente fizesse assim, assim, assim? Qual é o teu ponto de vista? Porque eu primeiro gosto de escutar a pessoa, né? Porque daí você coloca-se junto, porque eu também faço parte daquele feedback, quando você passa do pessoa do meu time, eu faço parte daquele feedback. Porque de alguma forma você contribui para aquilo. Sim, e eu deveria ter visto antes também, né? E como é que a gente consegue, então... E eu não gosto de que seja uma coisa só naqueles momentos, sabe, fixos do ano. Puta, cara, podia ter certo daqui se eu não tivesse feito diferente. E aí você começa a estabelecer parceria, sabe? Não tem muito minha mesa e sua mesa, sabe? É muito extensão da mesa. E isso com time e com parceiros. Como é que teu time te descreveria como líder? Ó, boa pergunta, saiu a pesquisa de engajamento, estou esperando agora, né? Mas o que você acha? Eu acho que certamente com uma pessoa que... Isso porque eles já me falaram, né? Principalmente um time novo, que eu peguei, eu tô há 7 meses agora no Grupo Heineken, né? Um dos pontos que falariam certamente o que você falou sobre a energia, sobre uma visão ampla, que eu tenho essa visão ampla, e que eu tenho esse olhar de capacidade de direcionamento. Por outro lado, o ter muita energia não significa que todo mundo tem a mesma. E a mesma celeridade. Então, eu preciso, e eu sei que eu preciso, que é um trabalho segurar. Se gerir. Porque senão eu vou. E eu falo pra eles, vocês precisam me ajudar também nisso. Porque eu compartilho, eu falo, é um ponto fraco. Eu gosto muito do que a gente faz. Se deixar, eu vou. Então, assim, vocês precisam me falar. Porque se vocês não me falarem que vocês estão por aqui, eu vou continuar. Tá tudo bem? Exatamente. Então, me falem. E me falem quando eu fui demais, por favor. Porque eu nunca tenho a intenção de fazer... É pra gente se desenvolver aqui, pra gente entregar o melhor pro negócio. Então, me falem. Então, eu acho que esse ponto da energia, que pode ser muito positivo, ele também pode gerar um estresse, uma ansiedade muito grande. Então, eu sei disso... E eu seguro. Às vezes eu tento segurar e mesmo assim eu acho que é difícil, sabe? Eu já tive esse Consome mais energia, às vezes, segurar a energia do que deixar ela solta, né? Sim, e o time mesmo tendo consciência disso, eles falaram, calma, peraí, não dá. Eu falei, então, beleza, entendi. Então, é importante. E o cenário das marcas mudou muito desde que você começou a trabalhar com marca, né? Para onde vai o dinheiro das marcas, onde está o consumidor, o que pensa, o que faz, como compra... Então, mudou muito, segue mudando e seguirá mudando. O que você percebe de grande mudança no contexto da tua liderança, em como você toca o dia a dia, em como você mapeia os teus stakeholders e toca o teu negócio? É mais complexo, né? Porque quando você tinha um filme de 30, um anúncio da Veja em cima da mesa e um rádio, e quanto muito um outdoor lá fora, era mais fácil. Do mercado? Exatamente, era mais, entre aspas, mais fácil. Né? Óbvio que tinha todas as suas complexidades, que a gente não tinha acesso e tanta facilidade e agilidade. Sim. Né? Mas, assim, envolve, e aí eu volto à criança curiosa, envolve em acender em mim. E aí, como gestora, acender no time a vontade de ampliar o repertório. Porque é muito fácil você fazer o mais do mesmo. Aí eu brinco que é um post 3 stories, né? Pega um influenciador e faz um post 3 stories. Mas assim, o que a gente tem que fazer de diferente? A gente só vai saber se a gente ampliar o repertório. Então, gerar proximidade com os parceiros. Então, assim, não só os parceiros das grandes agências, os parceiros de mídia, eles têm as melhores soluções para apresentar para a gente, que talvez a agência não tem como saber qual é a nossa necessidade, talvez, naquele momento, né? Apesar de estar sempre muito juntos. Então, eu estimulo no time, e até eu desenvolvi isso um pouco lá na Kraft Heinz, e junto com a minha líder,
também Cecília, maravilhosa, é minha vice-presidente. Eu montei um projeto, apresentei para ela, ela falou, cara, vamos embora, sobre fomentar a criatividade, que é um processo. Uhum. E entre um dos pontos do processo é estimular no time a ampliação do repertório, que passa por olhar os parceiros atuais que a gente tem de mídia, irem em festivais que a gente tem no Brasil, patrocinar, estimular, assinar alguns meios de veículos do mercado para as pessoas entenderem. E outro ponto importante é a conexão com parceiros, assim, como é que a gente faz. Então, é isso que eu acredito muito, sabe? Nesse joga junto, mas suba a sua própria barra, né? Não espere que os outros venham subir a sua própria barra. Você tem que subir. Você tem que ter a sede de querer fazer mais. Eu dou a gasolina, mas vai, liga o carro e vai, entendeu? E aí a curiosidade também é um motorzinho, porque na medida que você vai fazendo perguntas, você vai expandindo as perspectivas e ampliando o teu ângulo de visão, né? Exatamente, porque senão você fica muito ali, né? E aí a tendência que a gente tem numa dinâmica, e eu acho que é um problema de todas as grandes corporações, das empresas, né? Assim, todo mundo trabalha. A gente tem tanta coisa que se você deixar, você é consumido pela tua agenda e você não faz mais nada. Então, eu estabeleci que uma vez por semana, eu tô sempre aberta. Assim, se alguém me procurar, sexta-feira é o dia mais fácil pra gente conversar. Para apresentar alguma coisa, um projeto, escutar, conhecer o que funciona. Sempre sexta-feira. Então, eu sempre tenho no mínimo 1 hora na minha sexta-feira dedicada a ampliar. E isso sempre me desperta, eu sempre aprendo alguma coisa. Às vezes eu posso até conhecer a ferramenta. Eu aprendo. E aí eu falei isso pro time, né, e principalmente pros diretos, eu falei, vocês topam embarcar nisso comigo, se vocês quiserem? Eu faço o convite a vocês fazerem isso também, vocês terem seu próprio momento, mas vamos juntos, assim, se vocês quiserem, quando eu marcar, eu chamo, e foi ótimo, que a gente já expandiu, que eles falaram, não precisa ser só sexta, vamos almoçar com todo mundo. Então, às vezes me chamam para almoçar e eu falo, não vou sozinha, vou levar as pessoas do meu time. Então, pra gente fomentar essa troca, esse aprendizado, sabe? Como é que você estimula eles a serem curiosos também? Porque a curiosidade é algo muito individual e da nossa essência, né? Super. Como é que você tem feito? Então, primeiro dando acesso. Como assim? Por exemplo, a gente acabou de patrocinar um festival do Clube de Criação, que foi no Memorial da América Latina, e a gente tinha 50 ingressos. Isso no marketing amplo como um todo. Eu falei, gente, vamos lá? Vamos conhecer? E aí eu dou o exemplo. Eu falo para as pessoas, fomento essa conversa que eu tive, abra sua agenda e faça isso. Porque todo mundo vai falar, nossa, como é que você sabe? Gente, eu fui escutar. E eu tenho uma reunião mensal com o meu time, que chama Get Together, em que eu sempre trago alguém de fora. E eu falo para eles, isso aqui é importante porque eu quero que vocês aprendam um outro olhar. Se a gente vai aplicar ou não vai, então sempre um profissional, assim, para contar um pouco. A última foi o Gilberto Rato, um cara incrível, que ele hoje é diretor de marketing do Comitê de Ginástica Brasileiro. Legal. E ele foi contar. Nossa, o pessoal ficou, que era para ser 40 minutos, foi 1h30, assim, as pessoas ainda sofreram porque tinha acabado, sabe? Então foi estimulando isso, então dando essa ferramenta, estimulando. E aí eu fiz um que chama de um antigo, mas chama Clube do Livro, né, uma biblioteca, onde assim, compra um livro, põe lá, leu, avisa, estimula, eu vou. E aí, no nosso grupo de WhatsApp, eu no mínimo uma vez por semana mando algum conteúdo, estimulando, assim, que eu fui impactada. O que vocês acharam disso? Olha, eu li isso daqui, deem uma lida. As pessoas vão ler ou não, mas eu tô dando acesso, porque chega uma hora que talvez isso comece a internalizar. Eu sei que é difícil no dia a dia a gente conseguir ler tudo, mas criar essa cultura da pessoa se organizar, ser dona da própria jornada de desenvolvimento, sabe? Já acabou o tempo da empresa fornecer um plano de carreira, não existe mais. Eu acho que assim, você dá os caminhos, né? Você trilha, mas você é dono, né? A empresa cria o ambiente, mas as perninhas são de cada um.
Mas e você? Como é que você segue protagonista no teu próprio desenvolvimento? Que tipo de recurso você usa? O que funciona para você? Putz, eu acho que, primeiro, essas agendas abertas de sexta-feira são ótimas. E eu invisto em mim uma vez. Eu estabeleci que, há cerca de uns 3 anos atrás, eu tomei a decisão, que os meninos já estavam maiores, que eu precisava voltar a investir em mim nessa parte. Porque eu lia muito, mas assim, eu precisava vivenciar. Então, eu fiz o IBGC, que me ajudou a abrir muita cabeça. Eu fui para South by 2 vezes. Eu fui para Cannes. Muitas delas pelo meu próprio bolso e outras não. Mas a maior parte delas que eu tô te falando foi do meu próprio bolso. Porque eu olho que isso é um investimento. Se a empresa não pode, não acredita naquilo, ou tem outras prioridades, porque a gente sabe como funcionam os orçamentos, se aquilo é importante para mim, e mesmo que eu aplique depois no meu negócio, poxa, o que eu fiz as últimas 2 vezes que eu fui para South by foi, olha, eu não vou tirar férias, ok para vocês eu não tirar férias, consumi essa semana das minhas férias, mas eu tô indo do meu bolso, porque depois eu vou aplicar aqui. E eu volto e sempre cascateio isso pro time. Então, eu estimulei um pouco isso em mim nessa jornada. E aí, a gente entra num ciclo super virtuoso, né? Depois que tem essa picadinha do bicho, você fala, cara, putz, daí tem um outro. Daí você fica sabendo, aí as pessoas te chamam pra falar. E tem muita coisa que acontece no Brasil. A gente não precisa pegar o avião toda hora, né? Que nem o Festival do Clube de Criação que a gente fez agora. Ou então quando eu às vezes me chamam para uma roda de conversa. Esses dias faço parte de um grupo de líderes no mercado, chama Makers, e a gente teve um almoço com um cara de uma grande empresa responsável por CRM no mundo. Foi um jantar. Putz, não jantei em casa com o meu companheiro, mas eu fui olhar isso, entendeu? E saí de lá com 500 mil ideias. E aí que meu time morre, né? Porque quando eu vou nessas coisas, eu volto com 500 mil ideias. Eles falam, chega, é uma ideia por segundo. Então, assim, mas eu abro espaço para isso, sabe? De forma intencional. De forma intencional, porque eu gosto, isso me alimenta. Né? Tem momentos, por exemplo, tem horas que eu falo, cara, eu tô fazendo demais, eu preciso dar uma segurada porque eu tô cansada fisicamente, porque início de nova empresa, muita coisa, aprendizado, fazendo, enfim. Mas quando eu vou lá, eu falo, putz, que delícia, aprendi de novo, sabe? Então isso é muito gostoso e eu gosto de deixar isso nutrindo sempre. E a minha cabeça fica pilhada. Ô, Si, uma vez a gente conversou sobre propósito, encontrar o propósito. Não sei se você lembra. Lembro. Conta um pouquinho dessa tua jornada de encontrar o teu propósito e se você puder compartilhar qual é. Sim. Tô curiosa. Putz, eu flertei com várias coisas, né, do que era meu propósito. Acho que eu evoluo nos propósitos, né, mas acho que eu tenho um propósito muito grande com a liderança feminina hoje. Muito. E eu tenho feito muita mentoria com mulheres que me procuram. Até uma recentemente, ela falou, mas quanto você cobra? Eu falei, nada. Ela mora, se não me engano, em Recife. Ela falou, como assim nada? Eu falei, nada. Mas eu te procurei por um amigo que me indicou, te contatei no LinkedIn. Eu falei, nada. O que eu ganhei, o que eu vivi nessa trajetória, os percalços e aonde eu tô chegando, que eu tenho que devolver isso, acredito. E talvez esteja devolvendo bem e auxiliando as pessoas. Ou passar pra frente, né? Porque você não vai devolver pra quem te deu. Você vai passar pra frente. Exatamente. Isso que é legal. Isso é passar pra frente. Deixa você falar, passar pra frente. E o que eu acho legal é que em todas as conversas eu aprendo. E eu vejo que a gente tem as mesmas dores, nós como mulheres, né? E eu quero chamar os aliados, os homens. A gente tem falado muito disso lá no grupo Heineken, sobre os aliados, que a gente tem vários lá. E como é que a gente consegue fomentar mais ainda? Eu ainda sendo mãe de 2 meninos. Então, esse é um propósito que veio olhando muito da trajetória. E ontem mesmo, a gente estava no encontro da alta liderança,
E a gente estava falando sobre o atingir. Como é que era a palavra? Eu só sei que não era atingir. Mas era muito mais sobre onde você está chegando, mas que você tem um processo que é você aproveitar a jornada. Uhum. E isso foi muito legal que me pegou. Que não é sobre atingir, porque você não é né? nada. Eu não sou, eu estou. Então, mas a minha jornada tem que ser legal. E ela foi legal. Uhum. E como é que eu posso ajudar outras pessoas para que aquela jornada delas também seja legal? Porque eu também passei por um monte de problemas. E eu vou ter outros. Uhum. E eu faço mentoria. Eu pedi uma amiga minha, falei, por favor, você pode ser minha mentora? Ela topou. E se eu posso ajudar essas mulheres, preferência, eu sempre ajudo, quem que um homem quiser eu também faço, mas eu dou preferência para as mulheres. Por que não? Uhum. Né? Então, assim, é um pouco desse meu propósito de liderança feminina. E como é que se conecta isso ao legado que você gostaria de construir daqui para frente? Eu acho que ontem eu escutei uma fala também de uma pessoa que ela falou que ela tá cansada, ela era uma mulher negra que ganhou, foi a primeira mulher negra a ter um leão em Cannes, né, brasileira. Ela falou, eu quero que a próxima geração não seja mais a geração das primeiras, Uhum. né, que eu seja a última geração. E eu acho que esse é um pouco do legado, sabe? Eu não quero que a gente seja a primeira mulher de uma empresa, nessa empresa, a ser diretora. Não é o caso onde eu tô, mas assim, ou presidente, ou... Não, tem que ser normal. Então, para isso, a gente tem que capacitar essas mulheres para se sentirem fortes o suficientes e, ao mesmo tempo, construir um ambiente propício de não nós contra, mas nós juntos, né? Lembro, daí volta a essência de ser gregária, né? Então, assim, é todo mundo junto. Então, assim, os meus filhos, eles até, às vezes, até, eles ficam me enchendo, que eu fico na cabeça deles falando o quanto que é importante eles terem esse olhar. E eles têm. Mas às vezes eles escorregam na fala e eu falo, não. E aí já trago de novo, a gente conversa, envolvo eles em tudo que eu faço. Então, assim, teve uma premiação, vocês vão comigo, vocês vão ver o quanto que é importante, né? Então, isso é muito, muito legal. Acho que é ajudar, acho que legado é uma palavra muito forte, porque eu não vou fazer nada sozinha, né? Mas é ajudar com que a gente consiga que a próxima geração seja um pouquinho mais conjunto. E parceira, né? Exatamente. E quando a gente olha para o futuro, que é um sonho que você ainda gostaria de realizar? Putz, acho que tem umas coisas gostosas, assim, acho que é mais no âmbito pessoal do que profissional, né? Profissional tem minhas ambições, né? E que eu quero curtir essa jornada para chegar nessas ambições aí. Mas pessoal, putz, eu queria ter meu pezinho, meu cantinho, pé na areia, para ter meu momento de descompressão, né? E o sonho não é ter um momento pé na areia, é ter um momento com os meus filhos, ter a família em volta, os amigos em volta, sabe? Mas naquele momento onde a gente esteja curtindo a essência. E esse ano, recentemente, você sabe, né? Foi meu aniversário e eu sou uma pessoa que normalmente adora, organiza, faço festa, chamo, tarará. E eu tava numa correria, cansada, eu falei assim, não vou fazer. Teve nada. Nada, não fiz nada, raríssimo. Primeiro ano que eu não faço nada. E eu fiquei em casa, e com os meninos, o Gustavo, e meu irmão veio com a esposa, os filhos, e meus pais estavam no interior. Eu fiquei de chinelo de dedo. A gente comeu 2 tortas caseiras, com salada, suco, e acabou, e tava ótimo. No dia seguinte fui pro interior, fiquei com meus pais, fizemos um churrasquinho, Então, assim, é isso, é ter... Aí eu falei, cara, que legal, tá gostoso, é isso que eu quero pra vida, sabe? Ter a certeza de que a gente tá junto, unido, os meninos felizes, né? Meu sonho é ver meus filhos felizes, sabe? Realizados. Ter meus netos ali, não tão cedo, né? Mas ter meus netos ali, sabe? Ter essa coisa, esse é um sonho
que eu vejo que meus pais conseguiram, porque os filhos estão em volta, gostaria de conseguir também. Sonho parece simples, mas a gente precisa investir nele. E o que eu não perguntei que seria interessante ter perguntado ou que você gostaria de compartilhar também? Putz, eu acho que primeiro foi uma delícia o papo, né? Tá sendo super gostoso, né? Um papo bem gostoso. Eu acho que tem uma frase que eu tenho usado muito, que acho que vale para muita gente. Quando a gente vai subindo na liderança, é muito fácil a gente cair no ego, né? E eu vim num ano aí de grandes conquistas, assim, se você olhar, putz. Mas existe um trabalho muito forte que eu acho que todo mundo deveria ter, que é uma frase que ultimamente eu tenho falado bastante ela, assim, principalmente para os meninos, para eles entenderem o que eu acredito que é pés no chão, cabeça no lugar e coração aberto. Esse é meu mantra. Pés no chão, cabeça no lugar e coração aberto. Porque o coração aberto você aprende, você está disposta, você conversa, eu quero conhecer, eu quero aprender. A energia, no final das contas, vem daqui, né? Do coração pulsante. Exatamente. E aí por isso que eu falo pés no chão e cabeça no lugar. Pés no chão para sentir bem a terra, saber que você está ali. Cabeça no lugar, não deixa o ego vazar, pelo amor de Deus. Mas o coração sempre aberto para aprender, para abraçar, para escutar. Então, é algo que eu, assim, eu acho que, não sei se é algo que se seguir ou não, mas é o que eu acredito muito, que é o que eu tenho olhado muito na frente e espero continuar sendo sempre assim. O dia que eu perder, eu falo assim, acho que meu pai e minha mãe, você conhece bem eles, são capazes de vir me dar um puxão de orelha até hoje. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada por estar aqui hoje, sexta-feira à tarde, vai chover. Você veio longe para falar comigo, para compartilhar um pouco da tua história. E foi um prazer te ter aqui. Para mim é uma honra. Obrigada, estou super feliz. Desejo um enorme sucesso aqui para o Backstage da Liderança. Porque é muito gostoso esse papo, Bi, e você traz uma essência muito gostosa. Então eu que agradeço, assim, de fechar a semana desse jeito, tá sendo maravilhoso. Obrigada mesmo. No final das contas, coube na tua sexta-feira, né? Sexta-feira da exposição, sexta-feira de fazer coisas diferentes, aqui estamos. Exatamente. Perfeito. Aí, ó, os astros. Espero que você leve alguma coisa no coração ou na cabeça. Já levei, com certeza. No coração, com certeza. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada.